Estava comentando aqui antes da gente começar a gravar o nosso 172º encontro, esse gesto de amizade que vocês fizeram por mim, porque eu não pude gravar no nosso dia programado lá, que era na quarta-feira, tive um contratempo, e os convidei para gravar numa sexta-feira à tarde, feriado, né? E vocês toparam. Então, realmente, vocês têm, além de grande consideração por mim, algum tipo de problema mental. Eu sugeriria aí que vocês consultassem as suas famílias para ver se eles conseguem te ajudar, assim como eu farei com a minha aqui. Bom, esses dias a gente estava conversando Você lá, pediu autorização para o Betinho, não? não pedi autorização, pedi autorização para trinca, né? Tem um triunvirato que manda na minha vida, né? Que é o Betinho, nessa ordem. Betinho, a Thelma e a minha mãe, né? Que, aliás, a Thelma e a minha mãe acompanham aqui na sala do nosso bate-papo. Eu pedi uma autorização para o triunvirato que manda na minha vida, né? Mas Tem um, tem um gato também, não tem? Ele não um- manda nada? Não é que ele não manda, ele não se importa, né? Ah, É diferente. Entendeu? Porque o Betinho, supostamente, ele é nosso, né? O gato é o contrário, a gente é dele, mas ele também não tá muito nem aí para nós. Então, sim. assim, ele até convive com a gente, o pequeno. Mas esses dias a gente conversava no grupo, né? E começamos a falar sobre a questão da pandemia, né? Sobre algumas coisas que passaram a ser reveladas, contestadas ou mesmo desmitificadas aí nesse pós-pandemia. E aí eu coloquei aqui como um tema a gente falar qual é a impressão de cada um em relação a esse período pós-pandemia, né? A sensação que dá que a pandemia ficou para trás, mas ainda tem um frescor, né? De tudo aquilo que a gente viveu. Tinha gente que imaginava que a humanidade ia melhorar, que a gente passaria a dar mais valor para as coisas e tal, né? Tem gente que acredita até em Papai Noel, mas eu vou começar aqui pela Nora. Nora, em linhas gerais aí, como é que é a sua avaliação pós-pandemia? O que que mudou, o que que não mudou, o que que estava certo, o que que estava errado? Fomos manipulados, não fomos? Qual é a sua leitura do pós-pandemia? Olha, assim, no meu caso, duas coisas que ficaram bastante fortes. Uma, perdi muito a noção de tempo. Coisa que eu digo assim, olha, isso aconteceu 2 anos atrás? Não, foi há 5, mais ou menos. Ou, sei lá, um ano atrás, assim. Ficou uma coisa muito nebulosa, principalmente coisa assim dos últimos 4 anos, assim. Pode ter acontecido faz 6 meses, pode ter acontecido. Então, assim, eu realmente, assim, principalmente o que aconteceu durante a pandemia, mas assim, logo antes e logo depois, para mim é tudo meio assim, sabe, uma nebulosa. Ficou muito, muito confuso. Ao mesmo tempo, eu fiquei um pouco traumatizada com multidões. É uma coisa engraçada. Eu não consigo ir, assim, eu fui, assim, acho que o primeiro show que eu fui foi do Chico Buarque o ano passado. Eu vou num agora, daqui a 2, 3 semanas. Ah, é, Juro, eu fico meio assim, eu não vou de máscara, mas sabe, assim, chegar muita gente assim muito perto de mim, eu fico meio assim, né? Não sei. Então, são meus dois traumas, assim, a cronologia ficou meio esquisita e muito, mas assim, show, tá? Não é uma festa, um casamento, isso não cheguei Vírus a de ficar. gente conhecida é outro papo, né? Exatamente, esses eu lido bem, tá? Já Esses tem eu não uma tenho certa problema. familiaridade, tudo. Mas assim, show, assim, muita gente, 1.000 pessoas, 2.000, esse realmente me traumatizou. Não sei se eu vou superar, tá? Mas talvez sim. Assim como eu superei os de casamento e tudo isso, talvez eu supere o de shows, né? Então, isso sim. Agora, quanto à humanidade ficar melhor, assim, eu sou bastante descrente disso tudo. Eu não achava que ia ficar. Tá? Agora, coisas que eu achava no começo da pandemia, eu não fui a favor do fechamento das escolas, tá? Eu acho que não, e realmente não se comprovou que foi péssimo. Mas eu fui uma das que achei que a Suécia ia explodir com números de casos e tudo, e errei como errei no fracasso do que seria o celular pré-pago, né? Não, esse também pode pôr na minha conta de fracassos, né? De prognósticos absolutamente errados. Mas também tem uma coisa: a Suécia abriu leitos, tá? Então, eles também fizeram a lição deles, tá? E não fecharam, e não teve mais mortes do que países nas mesmas condições que eles e com os mesmos hábitos, né? Então,
muita coisa que a gente achava no começo, ou que tinha dúvidas, não se confirmou. Então, assim, na verdade, não é que eu não acredite na ciência, eu acho que a gente tem que fazer como fazem os verdadeiros cientistas. Vamos duvidar de tudo e vamos atrás das evidências. Isso que faz um cientista. O cientista duvida de tudo. O verdadeiro cientista, né? Ele não tem certezas, ele vai atrás das evidências, né? Então, eu tenho mais dúvidas agora do que eu tinha antes. Bom sinal, não acho que seja necessariamente ruim. Nem, Bom, tá bem, não. na pandemia também, muitas figuras foram alçadas ao estrelato, né? E sumirão. Ganha, né? E ganharam, nem todos, ganharam muita notoriedade, né? Se tornaram referências aí. Pô, o caso do nosso amigo Victor, né? Hum, Despretensiosamente começou a fazer um acompanhamento dos boletins da pandemia e se tornou aí uma referência, deu entrevistas, alçou o estrelato, né? Recusou, vou confidenciar aqui, nós estamos em poucas, nós estamos só nós quatro, mas uma meia dúzia que não tendo absolutamente nada para fazer, nos acompanham aqui, mas ele me confidenciou, recusou alguns convites mais voltados para teledramaturgia, né? Ele que tem uma boa imagem, ficou bem na tela, então recebeu alguns convites. Não tornou Ah, isso público, mas agora que já passou, eu confesso aqui, confidencio a vocês, me perguntou, pô, você acha que eu devo? Não, talvez uma novela. Eu falei, pô, vai lá, mas enfim, a vida corporativa falou mais alto e ele acabou declinando dos tantos convites que recebeu. E você, Vitão? Você, assim, você quase que se reinventou por conta da pandemia, né? O nosso programa, o nosso bate-papo, né? Falar de programa parece até pretensioso. Mas o nosso bate-papo nasceu por conta da pandemia, né? Para quem não sabe, a gente estava marcando, ensaiando um happy hour, quando fomos abalroados pela pandemia e com aquele afã de querer conversar, se encontrar, colocar o papo em dia, eu sugeri que a gente fizesse um Zoom. Falei, pô, por que que a gente não organiza uma pauta e grava? E os coitados, né, na época, o Rodrigo e o Cleveland achavam que era um único dia, né? Nunca imaginava que pudesse vir a acontecer isso que aconteceu. Hoje nós já tivemos a contribuição da Tati, que mudando de país acabou se ausentando, o Cleveland e o Rodrigão, que por conta da vida profissional também se ausentaram, teve a chegada da Nora, do Xará, e a gente continua com esse bate-papo. E você, Vitor, qual que é o seu resumo, a sua passada de régua aí na pandemia? acho que alguns efeitos colaterais da pandemia foram benéficos. Por exemplo, o trabalho remoto, né? Ele é uma realidade hoje. Não que substitua o presencial, mas hoje existe claramente a ciência de que, sim, as empresas podem funcionar remotamente. Se elas vão querer fazer isso ou não, é uma outra conversa. Mas que podem, podem. Isso mudou muito, inclusive o trânsito paulistano, o pior dia da semana, que eu saiba, hoje é quinta e não sexta. Que a É sexta a verdade. turma dá uma desacelerada e muita gente não vai para o escritório. Então, Tem isso o é enrolar, uma que é o mudança. que o meu irmão chama de enroll office, né? É isso. Mas, então, isso para mim é uma grande mudança, né? Que obviamente não se aplica a todos os segmentos, mas eu diria que quase todos. No que diz respeito às verdades absolutas tomadas na pandemia, muitas delas caíram por terra, né? A estatística da Suécia, no pós-pandemia, uma amostra disso. É um país que contrariou o efeito manada, não é que ele tenha sido negligente, né? Ele simplesmente tomou as suas ações muito, muito diferente do fecha tudo, aquela loucura toda. E você olha os números, mesmo um ou 2 anos depois, inclusive melhores, né? Porque tem um rescaldo aí que não é mensurado, que é os óbitos pós, né? O excedente, ninguém fala mais nisso, né? O excedente de óbitos pós-pandemia, né? Pode É ser isso, até é um decorrente aspecto da bem vacina e interessante. tudo mais. Não se fala muito nisso, mas saiu da pauta. Mas se você olhar o número da Suécia, ele é muito bom, comparado com países iguais. Então, eu diria que a Suécia baseada em fatos, ela teve êxito. Mas, enfim, eu acho que essa loucurada toda, se acontecer de novo,
eu duvido que haja algum, alguma dose maior de racionalidade. Eu duvido muito. Acho que, no geral, ninguém aprendeu muito, não. É aquela coisa de bate-cabeça e tal, assim, as medidas tomadas, obviamente, no começo a gente sempre acha que quando você desconhece um fato, você adota uma postura mais conservadora, óbvio, mas depois, à medida que você vai conhecendo, você pode ir mudando a rota, né? Não foi o que aconteceu muito nessa pandemia, acho que houve até um recrudescimento, essa coisa de você sair sem poder andar na praia, isso é um negócio absurdo, né? Eu mesmo estava andando na praia no litoral do Paraná, vi um guardinha, você não pode andar na praia. Como assim? Estou sozinho aqui nessa praia. Né? E isso é o tipo de arbitrariedade que acontecia e as pessoas deram como ok. Pô. Como assim? Prender surfista, né? Então, eu acho que já passou, graças a Deus, já passou, mas eu tenho a sensação que se uma dessa acontece outra vez, vai replicar essa neurose, né? Mas eu acho que sempre tem algumas coisas positivas. Essa questão da digitalização, em geral, porque você teve que se virar no digital, né? Não podia ir sair de casa, então muitos serviços migraram para o digital, enfim, você deu uma acelerada em temas que já existiam, mas que foram simplesmente catalisados aí pela questão pela circunstância, né? Não poder frequentar presencialmente o lugar. E a questão do trabalho remoto são duas coisas que, para mim, ficaram melhoraram. Agora, a questão de saúde pública, etc., ainda é muita incerteza. O dia já estudo, você encontra estudo para provar o que você pensa, né? Então, tipo, o que é um estudo para A, tem para A, para B, para C. Né? Difícil se mensurar a qualidade efetivamente científica, se você não é do ramo. Mas já li muito sobre a ineficiência das máscaras. São ineficientes, não são? Eu, particularmente, não era um grande adepto, né? Cheguei a ponto de, pô, se você chegar e fazer um teste de laboratório, bota você para correr de máscara, isso é uma tortura. E tava eu sozinho na sala correndo de máscara. Enfim, tipo, pô, entendeu? Assim, Não, mas chegou para mim nesse nada se ponto. compara, para mim nada se compara a você estar caminhando sozinho na praia, ter que usar máscara e ter alguém com autoridade investida para te pontuar sobre isso. E Para ir você para o dirigindo o calçadão, carro com máscara, É, né? é sozinho no Para carro. ir, olha isso também só, era outra loucura, dirigir você de sai da, máscara da areia da praia, se para o poderia ir para o calçadão. calçadão, Aí onde sim, havia mais pessoas, é. né? Mais É, concentração de gente. provavelmente Não baseado em tem algum lógica, estudo né? que, É. talvez o vírus, né, do Covid tivesse algum tipo de alergia à areia, né, à calçada e gostasse de curtir uma praia, enfim. E para você, Xará, você acha assim como o Vitor que ainda seremos os mesmos e viveremos a próxima pandemia como os nossos pais? Ah, Assim, sem dúvida. não vai ter Não tem muita dúvida. mudança, não aprendemos muita coisa e sempre vai ser uma boa Não, desculpa. não, mesmo porque, é assim, é a mesma coisa, vai fazer um paralelo. Você perguntar, pô, você votou no Lula, você vai votar no Lula de novo? Você está arrependido? Eu falei, não, porque a alternativa era muito pior. Então, aqui é assim, pô, estou arrependido de ter máscara, de ter feito o isolamento social. Não, porque a alternativa era muito pior. Então, nós vamos fazer de novo, isso não tenho dúvida, né? E, e, enfim, não que eu discorde dessas medidas, a princípio, mas sem dúvida algumas eu ia comentar, eu ia comentar em terceiro lugar, tenho três coisas aqui para comentar sobre isso, vou passar na frente, que é a questão do fechamento das escolas, que a Nora comentou, que é um crime que ninguém vai ser punido, né? O que foi feito no Brasil. O Brasil Não teve precedente no foi o mundo, né? país. Não tem paralelo. O que foi feito aqui foram 2 anos de escolas fechadas, um absurdo, um crime, né? Que foi feito em relação às nossas crianças. E não tem remédio.
As crianças perderam 2 anos, não tem como recuperar isso, Verdade. né? Então você vai ter, essas crianças vão carregar pelo resto da vida um atraso causado por esse tipo de. E coloca a conta aí no sindicato dos professores, né? É um crime. Ninguém E vai ser preso, politizaram a questão, né? infelizmente. Politizaram a questão, Exato, né? totalmente. Não tem, assim, você pega as estatísticas, né? Os países que fecharam, o Brasil está no topo de fechamento de escola. É um absurdo, um absurdo. Enfim, isso eu diria, talvez a pior consequência. Juros e inflação, que é uma coisa que voltou no mundo. Aqui a gente está acostumado com inflação, né? Mas no mundo desenvolvido foi um susto absurdo. E a taxa de juros está alta no mundo inteiro por conta disso. E a gente ainda está nesse processo. A inflação ela não cai, porque o que você teve de incentivo fiscal, teve pacote, teve o que a gente teve aqui, teve lá fora. O que teve de a maquininha girando para imprimir dinheiro, dinheiro jogado de helicóptero. É assim, a gente ainda vai passar um bom tempo com com essas consequências, né? E eu ia comentar justamente do home office. Na verdade, acho que, bom, primeiro que mercado financeiro não tem home office, né? Não sei, Vitor, você está por dentro. A gente aqui, puta, todo mundo que começou a fazer home office no mercado financeiro já voltou. No máximo tem um dia e olhe lá, né? Porque, não sei, acho que esse ramo aqui não dá para trabalhar de casa. Posso dar um pitaquinho, Xará? Pode, claro. Eu acho que a natureza do nosso trabalho faz com que o convívio e a interação mais imediata das pessoas seja parte vital do negócio, né? Uma coisa a pessoa está ali do Talvez lado isso. e você tem que marcar e tudo. E eu acho também que nas instituições financeiras, pelo menos no segmento que eu atuo, a questão da cultura é muito importante. E é difícil Concordo. você Fazer cultura, fundamentar, implementar, fazer cultura de uma companhia com cada um no Eu Futebol Clube, né? Eu acho que dividir o espaço físico, a rotina, essa dinâmica ajuda também no fortalecimento e na implementação dessa cultura. Ah, e mas o mercado empresa, financeiro é muito amplo, né? Talvez esses Não, aqui sim, que você vários está aí, segmentos, no né? seu segmento, que, por exemplo, mesmo os grandes bancos têm uma regra aí de 2 dias, vai depender, né, de cada um, mas você eu não tem conheço o grande regras banco mais com 2 dias, propícias. não. Eu conheço com um. Com dois eu não conheço, não. É, que são três grandes bancos, né? Então, mas, mas neles tem, então, um é 20%, dois é 40%, né? Não, então, Então, um dia, eu também tenho um dia, né? Mas assim, metade do escritório vem no dia, né? Porque não dá. Na mesa de operações você não consegue fazer home office, né? não, Enfim, mas aí você está falando uma posição específica, na mesa de é, operação, né? é. Mas estou falando, Então, mas eu se você queria ampliar comentar, isso aí, ele, é, ele é um tema presente, vamos dizer assim, que antes era restrito sim, a pouquíssimas funções, sem não é dúvida, mais sem restrito a dúvida. pouquíssimas funções. Mas o que eu queria comentar, na verdade, é essa possibilidade que é o que a gente está vivendo aqui da reunião remota, né? Que é um nightmare do comercial, né? Quer dizer, o cara que é comercial, ele precisa do contato. E o cliente não quer receber, quer ficar falando por. Isso aqui é a morte do relacionamento comercial, né? Aquele que você chega, puta, body language, vamos lá, vamos aqui fazer. Não Um tem café, um small almoço, talking, né? Quer dizer, aquela claro. coisa da conversa jogada fora numa interação dessa. Então é um nightmare, mas veio para ficar, porque os clientes não querem, né? Cada tá em casa também, né? Então veio para ficar. Você tem que se adaptar, e eu diria que é uma consequência que não tem volta da pandemia, né? Posso falar uma É, coisinha? claro que Isso, sim, por isso favor. acontece também no jornalismo.
Na hora que você vai almoçar com uma fonte, um negócio assim, é totalmente diferente do que este contato. A hora que você está almoçando assim, mais hora menos hora, a pessoa baixa a guarda, sabe? Você está naquela conversa assim assim, até pessoal às vezes, sabe? Assim, você descobre que o sujeito frequenta o mesmo supermercado que você, ou alguma coisa assim, e aí sempre acaba surgindo alguma coisa, sabe? Que diferente daquilo que seria o esperado ou padrão num Zoom. Tá? Mesma coisa para a área comercial. É a mesma coisa. Então, você perde, você perde. Tem coisa que Sim. dá para fazer num Zoom, tá? Então, aquela entrevista padrão, assim, praxe, sei lá, Pautada, né? lançamento de um produto, sabe? Aquela coisa que é basicamente um press release ampliado, tá? Mas aquela coisa, assim, que realmente tem um diferencial, vai, eu não quero usar essa palavra porque já está muito gasta, mas um bastidor de verdade, isso você não consegue no Zoom. Entrevista, Sim. por exemplo, né? Muitas entrevistas se notabilizavam por o entrevistador escrever ali um preâmbulo onde ele descrevia o ambiente, o clima, como é que a pessoa Isso, chegou, o que estava exatamente. além daquilo que está na pergunta e na resposta. Isso, de certa maneira, É. se perdeu. Bom, eu, em relação à pandemia, lamentavelmente constatei esses dias que, para mim, o maior ganho pós-pandemia se verificava no desembarque das aeronaves, né? Que passou a ser por filas, né? Então, para mim, eu acho que esse foi o maior avanço da humanidade por conta da pandemia, né? Por favor, está autorizado o desembarque das filas 1 e 5 e o resto da aeronave esperando, aguardando sentado, que para mim era uma imagem assim surreal, porque todo mundo, né? O avião pousa, o pessoal Quase levanta, sueca, né? né? Se acotovelava e tal, que é aquele fenômeno inexplicável, quase tão inexplicável quanto as filas para embarque, né? Uma vez que todos os lugares são marcados, mas enfim. E o que eu percebi nos últimos voos que fiz, Porto Alegre e Rio de Janeiro, é que isso já não está sendo tão mais respeitado. Então, foi uma grande conquista pós-pandêmica que a gente está perdendo. Em relação à pandemia, olhando para trás, né? O Rodrigo Delosso falava muito isso na época e era uma coisa que era estupidamente lógica e assustadoramente incompreensível o porquê que não se adotava, né? Que assim, um confinamento da humanidade por muito tempo é algo impraticável. Em algum momento você vai ter que sair de casa. Né? Em Nova York, lá as estatísticas mostravam que as pessoas contaminavam dentro de casa, então não fazia muito sentido. E naquela época, o Rodrigo falava, com a nossa concordância, que se tivesse que fazer um isolamento, que fosse dos mais idosos, porque eram as populações mais sensíveis, mais expostas a isso. E que na ponta inversa, as crianças, você tinha ali, não tinha nenhum indicador de letalidade que chamasse atenção. As crianças eram praticamente imunes ao Covid, o que não justificava aquela loucura daquele confinamento, e muito menos depois de tanto tempo, a loucura que passou a ser ter que vacinar as crianças do dia para a noite. Porque, raciocinem comigo, se fosse premente a gente vacinar as crianças, elas então deveriam ter sido as primeiras, né? É o natural, vamos proteger as crianças e os velhinhos, e depois o resto, né? E foi, nós não tivemos nenhum cuidado excepcional com os idosos, né? E com as crianças, pelo contrário, né? A gente não Olha, só. alguns países nem recomendaram vacina para crianças, países desenvolvidos, tá? Exatamente. Então, assim, foi uma Não loucura, há, porque. não há um consenso aqui. Exatamente. E a loucura maior é que, depois de 2 anos, do dia para a noite, virou uma emergência, né? Mas línguas falam que talvez isso atendesse a algum interesse econômico. Imagina se seria possível uma coisa dessa, depois de todo mundo vacinado, não tendo mais quem vacinar. Pelo amor de Deus, temos que vacinar as crianças. Eu, sincero e francamente, não tinha muita esperança, mas imaginei que talvez para algumas pessoas ter passado a conviver com essa ideia da morte tão próxima e tudo, pudesse vir a representar na média algum nível de evolução espiritual, que obviamente não aconteceu, né? Quem morreu, morreu, está enterrado e a vida continua, ainda que para algumas pessoas que perderam seus entes queridos não seja assim. Mas repetindo uma máxima de quem já perdeu um ente querido, é aquela história: morre quem morreu, porque a vida segue, segue mesmo. Né? E é assim que tem que ser. Por mais que a gente preserve a memória dos nossos entes queridos, por mais que muita gente tenha tido a sua vida abreviada, o fato concreto é que a vida seguiu e lamentavelmente a gente não percebe assim uma mudança de relação de valores assim
como espécie, né, a humanidade. O que me chamou a atenção durante a pandemia e pós a pandemia é que se já havia uma preocupação dos governos, dos grandes grupos de interesse com essa democratização da comunicação, né? Nós aqui, por exemplo, né? De vez em quando lá, não sei quantas pessoas clicam, vê o que a gente falou, isso pode ter impacto em um ou outro, mas o fato é que se já havia antes uma certa predisposição contra as redes sociais, a pandemia serviu como uma desculpa, assim, caída dos céus para a prática de todo tipo de censura, né? Quantas pessoas que respeitáveis militantes da ciência foram caçados, né, como se a gente estivesse na Idade Média, né, tratados como hereges porque ousavam em não compartilhar, sem nenhum nível de questionamento, um discurso oficial. Então, nesse sentido, eu vejo que a pandemia foi não sei se foi de caso pensado ou não, mas eu vejo que a pandemia foi uma grande obra de engenharia social através dos quais as liberdades individuais fora de tempo de guerra nunca foram tão atacadas como agora. O resultado disso aqui no Brasil, né, esses processos todos que a gente vê no STF, de fake news, né, sem ninguém nem dizer muito bem o que é fake news, quem vai, o que é opinião, o que não é, e tudo mais. Nos hábitos e costumes, né, eu não sei vocês, mas assim, eu quase que não me lembro da última vez que eu fui numa loja comprar alguma coisa, né, então o comportamento de consumo mudou muito, né? Mesmo para as pessoas que vão às lojas, hoje tem um conceito que chama de omnicanalidade, né, que é a convergência de todos os canais de venda de forma complementar. Então, o cara até pode passar ali pela loja para ver como é que é o negócio, mas ele compra no app. Então, assim, o padrão de comportamento, de consumo também mudou muito e as relações de trabalho também, por conta do home office, que eu acho que o home office ele é uma coisa que ele pode ser extremamente benéfica, mas extremamente ruim também. Tem os dois lados da história. Essa agilidade, essa facilidade com que algumas pessoas em algumas posições conseguem ter, né? Aumentou a nossa produtividade sob certos aspectos, mas eu acredito também que algumas empresas, em termos de cultura, podem ter tido ali o seu tecido um pouco esgarçado e não é tarefa simples fazer a turma voltar para casa, ainda que no limite você possa se impor pela força da relação de trabalho. Mas, fundamentalmente, para mim, o pós-pandemia é assim: cometemos um crime imperdoável com as nossas crianças, imperdoável, assim, um absurdo. E o Brasil, a meu ver, que já vinha numa democracia claudicante, assim, a pandemia foi o golpe de misericórdia em qualquer pudor que alguém tivesse por algum valor pétreo que diz respeito àquilo que se pode chamar de democracia, que não é só a prevalência da vontade da maioria, né? Mas algumas coisas, como, por exemplo, garantir voz à minoria, a liberdade de expressão, você ter um papel do Estado limitado de forma que ele não atue como censor. Então, acho que a minha avaliação pós-pandemia é que a pandemia foi muito mais prejudicial e custosa para a humanidade do que as próprias vidas que ela tirou, né? Eu acho que a gente, assim, regrediu bastante. Não aproveitamos como espécie uma oportunidade para evoluirmos espiritualmente, e eu acho que os governos passaram a se tornar, e o Estado, de forma geral, cada vez mais tirânico e intervindo ainda mais na vida das pessoas, né? Como, por exemplo, a gente está vendo aí, na pandemia, os serviços de Uber, mas especialmente de entrega, de iFood, essas coisas todas explodiram, né? Criou uma nova relação de trabalho, e você vê que é uma relação de trabalho que está fora do alcance assim mais imediato do Estado, e aqui no Brasil o Estado está querendo pôr a mão. Aliás, só abrindo um parênteses aqui, Xará, você deve ter visto, né? Esses trabalhadores malditos, né? Metidos a Eu besta, vi, não querem pequenos, ser protegidos, eu não entendo pequenos, isso. pequenos burgueses, se é reacionários, Não, fascistinhas, pobre de direita, não né? querem, pobre de direito, que não querem a proteção do Estado, o Estado querendo protegê-los. E eles ali, Pobre que nem burro de aqueles direita. ingratos de Cuba que fogem daquele paraíso a nado, né? Uma vergonha, né? Essas pessoas, essas almas tão elevadas de esquerda querendo proteger esses trabalhadores e eles recusando isso. É um absurdo. Eu nunca vi tanta ingratidão. Olha, eu fiquei assim, enojado. E assim, eu percebi que essas manifestações geraram muita indignação nos perfis de esquerda, porque eu acompanho bastante. Aqueles mesmos trabalhadores que estavam sendo defendidos um dia antes passaram a ser chamados de burros, gados, pequenos burgueses, no dia que eles simplesmente disseram assim, ó,
o meu relacionamento com a plataforma da qual eu sou usuário é problema meu, fica na sua aí que você tem mais o que resolver, né? Mas, enfim, vamos lá. É, mudando agora, né? Trazendo para a nossa desgraça cotidiana, o Mauro Cid era o ajudante de ordens do Bolsonaro e peça fundamental, né, no cerco jurídico que está se fazendo ao ex-presidente. Contudo, vazou aí, e a revista Veja publicou um áudio em que o Mauro Cid dizia que ele que ele foi pressionado, que eles queriam impor a ele ali determinadas falas, determinadas informações, e o fato é que o vazamento daquilo ali, que diz que o Alexandre de Moraes já tinha a sentença pronta, que toda a narrativa já estava pronta, o fato é que esse vazamento custou a liberdade do Mauro Cid, né? Mauro Cid que voltou a ser preso. Então, eu queria ver, começar agora pelo Vitor, né, que eu até fiz um trocadilho aqui na nossa pauta, né, a melação do Mauro Cid, né, porque era delação, mas como vazou, deu uma melada na coisa. Vitor, esse vazamento foi premeditado pela defesa do Mauro Cid, ele foi ingênuo e compartilhou com alguém e foi traído, essa melação ajuda, piora, não muda nada a situação do Bolsonaro. Como é que você vê esse último capítulo, ou último não, mais recente capítulo, né, Xará? Não é a última coluna, é a mais recente, né? Eu peguei lá no seu Exato. PEC, a sua última coluna, eu falei, não, última não, você vai escrever mais. Mas esse capítulo mais recente aí da melação do Mauro Cid, o que que você achou? Então é difícil, viu, saber o que está por trás disso. E tanto pode ser um depoimento feito de forma consciente para dar aquela apaziguada na, na turma do Bolsonaro, enfim, pode ser várias coisas, né? Difícil. Nós estamos vivendo no outro extremo agora, o pêndulo foi para o outro extremo. Essas conversas de vazamento, tudo, mas aqui no Brasil tem vazamento para tudo, né? Não tem nada que não seja vazado, né? Mas a gente vive um pouco num outro extremo, porque eu acho até engraçado. Tem gente, por exemplo, que já condena por antecipação o Bolsonaro, o tal do Cid, não tem nem, já são culpados, né? Só que quando era o abominável, pô, não bastou 3 condenações que ele era inocente. Assim, delação, delação do Palote é mentirosa. Essa aqui é verdadeira. Então, mas assim, no final a gente vive numa névoa, sabe? Então não dá para saber assim sobre o mal se é verdade, se não é verdade. Seria o caso Não sei. clássico de um triplo aqui, né? É um Gastar triplo. aquelas Maloteca seria duas, um triplo. seria um triplo aqui, né? Um triplo. Não tem nem que discutir. Era triplo porque, olha aí, realmente não sei, né? Se vai melhorar ou não, assim, eu acho que, obviamente, que tem uma perseguição, que tem uma animosidade, que a turma está atrás do Bolsonaro. Se vão botar ele na cadeia ou não, é tudo político. Vai depender se a circunstância política permite ou não. Não é uma questão jurídica, né? E também nem sei se o Bolsonaro não quer isso, tá? Pensando às vezes, pô, se bobear, ele quer ser preso para virar Marte. Aliás, esse vai ser tema da Sei nossa lá, próxima rodada, não sei também. e eu Eu vou sei que colocar essa teoria. é uma grande névoa. Eu só sei que o pêndulo, que muita gente falava, né, na época da Lava Jato, que era um terror, que era, tá igual, só mudou de lado, né? Então, os que falavam que era uma coisa persecutória, agora estão dizendo que a justiça está certa. Daqui a pouco o pêndulo muda de novo. Infelizmente, o Brasil vive nesse pêndulo de extremos, né? Não vejo muito futuro nisso, não. E Mas você, realmente, Xará? dizer, tá? Desculpa. Se isso é bom, se isso é ruim, para mim é um grande ponto de interrogação. É um triplo, como você falou. E você, Xará, você também acha que essa melação do Mauro Cid, ela ainda é difícil de ser entendida? O próprio vazamento em si, as suas consequências? Ou diferente do Vitor, você não marcaria um triplo, talvez um duplo ou uma coluna seca aí? Bom, primeiro que eu só li verdades, né? O que ele falou é absolutamente, acho que não tem dúvida, ele está correto.
não está correto. Eu acredito mesmo que ele tenha passado por isso que ele descreveu, né? Ele não inventou. Então, para mim, só li verdades. Agora, eu precisaria ser mestre em xadrez 4D, e eu não sou. Então, de fato, assim, não tenho. Vou Não sacar arrisca minha carta dizer. Glória Pires, É. né? Assim, eu não sou capaz de opinar. Ai, muito bom. Então, É isso, a é gente poderia isso. combinar. Cada um de nós tem o direito de sacar a carta Glória Pires Sacar. por uma Uma rodada a cada vez, programa. eu saco. Desta vez, Sacou? aqui, Sacou? Então, quer dizer, você só ouviu verdades, mas não consegue não apostar se esse consigo daí vazamento apostar. foi Não dá. premeditado, se foi acidental. Então, sacou a carta Glória Pires. Só É ouviu isso aí. verdades, é aquilo ali mesmo que a gente imagina, né? É um processo que está cada dia mais se distanciando de qualquer coisa jurídica, ainda que eles tentem dar ali um lustro jurídico, e é muito mais uma questão política. E você, Nora? Você, Então, eu fiquei sem opções, né? diferente do Vitor que marcou o tipo, e diferente do Isso. Marcelo que sacou a carta Glória Pires, eu Então, acho, eu vou apostar que você tem uma opinião mais incisiva sobre a eu origem desse tenho, vazamento. eu Vamos lá. tenho, eu Alguém tenho. tem que se posicionar aqui nessa bagaça. Eu tenho, eu tenho. Eu acho que foi uma opção da defesa dele, ou dele pessoalmente, ou da defesa, vamos dizer assim. Não sei se avaliaram corretamente, mas eu acho que foi pensando no que aconteceu com Odebrecht, com outros que, fazendo a mesma manobra de dizer que, olha, a delação foi pressionado, foi não sei o quê, todos eles conseguiram uma redução nas multas, alguns atenuantes nas penas e tudo Mas eles têm isso. bons amigos, Tá? né? Não é o caso do Mauro Então, Cid, né? aí é que eu acho que foi o erro de avaliação, tá? Tanto é que, neste caso, o que que aconteceu com ele? Prisão Foi de preso. novo. Exatamente. Não, e o que que acontece se em outros casos, em outros países? Aquela história, a maçã podre, que está a árvore inteira contaminada, você elimina, você não pode usar nenhuma prova de uma delação assim, que foi obtida de uma forma fraudulenta ou sob coação, tudo isso. Aqui não, tá? De novo, então por isso que eu acho que houve um erro de avaliação ou talvez um excesso de otimismo, tá? Mas a impressão que eu tenho desde o início, que a intenção foi essa, foi ah, tentar melhorar um pouco as condições da delação, tá? Que não deu certo, não deu certo, tá? É, Isso é aqui óbvio. no. Ou os amigos não são tão amigos, ou mas também é aquela história, a perseguição já está clara, né? Então, eu acho que foi um erro de avaliação, mas ao mesmo tempo, do outro lado, a perseguição está ficando cada vez mais óbvia e cada vez mais brutal. Então, não sei, mas eu ainda acho que foi uma tentativa. Estratégia da defesa. Exatamente. Ó, eu vou fazer o seguinte, né? Como a gente já estava cobrindo quase todas as opções, né? O Vitor marcou triplo. O Xará é como se tivesse marcado a coluna do meio, tendo sacado a carta Glória Pires, e é como se a Nora tivesse marcado a coluna um. Então, eu vou fazer aqui um data vendo e vou marcar a coluna 2. Pode ser uma estratégia da defesa esse vazamento? Ele pode ter sido seletivo? Pode, mas a princípio eu acho que não. Por quê? Porque ali, naquele momento, numa posição frágil de alguém que já está sobre uma mira, que está tentando usar uma delação para tentar se livrar de uma pena maior, eu não consigo imaginar nenhum trade-off ali que justificasse esse vazamento. Eu acho que de fato esse vazamento aconteceu, né? Olha, veja. Pô, vamos falar aqui em off, e ali talvez o jornalista não foi tão fiel ao seu compromisso de não revelar, ou ele cometeu ali essa inconfidência com alguém muito próximo ao Bolsonaro e que se fez valer daquilo, porque ao final é assim, em termos legais, acho que a gravação só serviu mesmo para fazer o Mauro Cid voltar para a tranca. Mas politicamente falando, eu acho que assim, é, foi favorável ao Bolsonaro, ainda que Sem ninguém dúvida. em sã consciência possa imaginar que, ou ter alguma coisa daquilo ali como grande surpresa. Nossa, jura que tem uma narrativa pronta? Você está brincando sério que o Alexandre de Moraes já tinha uma sentença? Não é novidade para ninguém.
mas você ouviu o cara falando, né? E eu não sei se vocês têm essa percepção. Quando é uma coisa deliberada, forjada, montada, mas ali não, né? Você vê que ele fala à vontade, ele está mesmo exprimindo o que ele está sentindo e pensando, até porque a totalidade das gravações não são 100% positivas, né? Ele fala dos militares que se locupetaram, que ficaram ricos e tal. Então você vê que ali é uma fala que, a meu ver, tem uma razoável dose de verdade, de franqueza, mas que por conta disso exatamente não surpreende ninguém, né? Mas eu acho que politicamente falando, cristaliza aquilo que nós somos unânimes e as pessoas minimamente razoáveis e até aquelas que não são simpáticas ao Bolsonaro, né, já entenderam que se trata de uma perseguição política. Eu vou dar um exemplo. Eu vi um tweet do Lindbergh Farias comemorando que o relator de uma determinada questão lá sobre o Bolsonaro seria o Flávio Dino. Ora, por que comemorar? Por que comemorar que um determinado ministro pegou uma causa? O que que você espera de um julgador? Que ele seja imparcial, a não ser que o Lindbergh Faria, na entrelinhas da sua comemoração, tivesse dizendo o seguinte: puta, o Dino é contra o Bolsonaro, vai se fazer valer do cargo para ferrar ele. O que é tudo menos a postura que se espera de um ministro de uma Corte Suprema. Diferente do que a gente viu lá nos Estados Unidos, que, independente da orientação ideológica, eles tiveram uma unanimidade em derrubar uma medida que era flagrantemente contrária ao que prevê a Constituição americana. Então, eu entendo que essa melação do Cid ter vazado isso, acho que foi bom para o Bolsonaro. Acho que isso foi um Sim, ponto que com cristaliza, é certeza. mais um indicador que se tem, bastante robusto, de que, de fato, existe aí uma condução política. Porque, veja só, a grande diferença, a meu ver, né, do processo do Lula é que, assim, a coisa de correr em primeira instância, do envolvimento do Ministério Público, do julgamento na primeira instância, no Tribunal Regional, no STJ, né? Tem um processo legal robusto, né? Você teve um julgamento, você tem os vídeos, você tem as imagens, né? Você tem tudo isso porque, por exemplo, né? Eu vi até um meme engraçado, né? Você não tem imagem do 8 de janeiro lá de dentro do ministério, né? Eu Você não vi. tem imagem de Roma, você não tem imagem de nada, mas do Bolsonaro dentro da embaixada você tem imagem. Deveria. Um negócio que é meio esquisito. Então, eu acho que essa melação do Cid aí para o Bolsonaro foi bom. Se no final das contas vai ser relevante, vai ser determinante se ele vai preso ou não, é outra história. E já que a gente está falando de Bolsonaro, vamos fazer o caminho contrário. Dessa vez eu vou começar com o Xará. Xará, veio à tona aí umas imagens do Bolsonaro aí fazendo dois pernoites ali na embaixada. Então, existem várias teses, né? Desde que ele estava com medo de ser preso e buscou um abrigo ali para sentir o clima, né? Até a versão oficial, a meu ver, risível, né? De que ele foi passar ali 2 dias para discutir cenários macropolítico, coisa Políticos. que o valha. Mas difícil, né? Se tratando do Bolsonaro é complicado. Mas, enfim, existem várias teorias. Parece que, diferente do que se imaginava nas primeiras horas do vazamento da imagem, que de novo foi aquele tesão de xixi, né? Você vai ali, dá aquele tesãozinho rápido, mas você faz o xixi e passa. Porque o próprio, o próprio Procuradoria-Geral da República já disse que ali não é elemento para precipitar uma prisão, o que quer que seja. Mas na sua opinião, como é que você entende e descreve esse episódio, essa passadela aí do Bolsonaro lá na embaixada húngara? Bom, primeiro que ele está tão burro quanto sempre, né? Está em grande forma. De fato, é de uma, assim, eu não consigo entender o tamanho da burrice de dar esse mole. Tudo bem, foi só descobriram porque alguém vazou as imagens, e tal, mas puta, hoje não se faz nada sem que as pessoas saibam. É difícil, né? Você Nem dá para matar mais ninguém hoje em dia, é um saco, né? então, você fala, pô, não dá para fazer nada, não dá para ter um, sei lá, você vai visitar um triplex que não é nem seu, tem lá, aparece um cara lá tirando uma foto de você lá dentro, não dá. Saco. Hoje você não faz nada que as Você não pessoas pode não nem ter um saibam. Então, pedalinho no nome do seu neto no sítio de um amigo que tem um exato. pé da mãe lá para fotografar. Pois é. Então, assim, você tem, claramente ele está em excelente forma, o Bolsonaro continua burro como sempre. Por que que ele foi lá? Puta, para mim, uma coisa é você ir lá, vou lá tomar um chá. Outra coisa é você dormir 2 noites, né?
Para mim, ele perdeu o rumo quando tiraram o passaporte dele. Ele perdeu o rumo. Puta, o que que eu faço? Eu vou aqui para a embaixada, Aliás, segundo né? consta, nessa tarde o Alexandre de Moraes rejeitou o pedido dele de solicitação do passaporte para visitar Israel. Pois é. Notícia fresquinha de agora à tarde. Então, eu acho que é isso. Foi meio não pensado, uma forma de tentar evitar. E ele caiu em si, assim, puta, bobagem. Eu vou ficar aqui há quanto tempo? Vou ficar aqui para sempre? Não dá, né? Então, caiu em si, saiu. Mas eu acho que é isso. O cara perdeu o rumo de casa quando tiraram o passaporte dele e cometeu essa burrada aí. Não vai dar em nada. Eu acho que tá mais patético, como diz o Alexandre de Moraes. E você, Nora, também acha que foi uma tentativa patética, uma precipitação e que não vai dar em nada? Ou tem algum outro aspecto que você queria abordar? Não, eu acho também, eu acho que bateu um desespero, assim, falou assim, olha, o que que eu, sabe, eu vou tentar ver com meus amigos o que que eles podem fazer por mim, acho bobagem, realmente besteira, tá? Mas também tem uma coisa também que a gente não pode se esquecer, né? A esquerda também já fez isso, né? O pessoal se esquece que o Marco Aurélio Garcia deu abrigo para o Zelaya durante bem uns 4 meses na Embaixada do Brasil em Honduras, né? Então, mas aí era amigo. Os próprios exilados, né, que se rotulam exilados durante o período da ditadura, a esmagadora maioria dos casos foi um autoexílio, né, temendo pela sua integridade, pela sua segurança por conta do momento que o país vivia, optaram por viver em outros países, né? Não Mas o foram Zelaya ficou oficialmente na expulsos, né? Embaixada Sim, brasileira. eu lembro. Era um presidente de Honduras, ele simplesmente saiu Sim, tocou lá dentro. Exatamente, sim, tocou e o Marco Aurélio Garcia o recebeu, ficou lá. Aliás, o Milei agora recebeu os Os venezuelanos. venezuelanos lá, e a Venezuela cortou a energia elétrica e a água, mas tudo bem. Enfim, essa é ótima. É que, na verdade, eles não estão exatamente na embaixada, eles estão na casa, do embaixador, que é anexa, né? E ali a segurança não é do governo argentino, é do governo venezuelano. Tem umas nuances assim, né? Então, enfim, aliás, esqueci de olhar agora há pouco como é que estava essa história, né? Mas é meio folclórico. Então, assim, não é a primeira vez que um governo abriga um ex-presidente, não é. Agora, é bobagem. E como dizia, né, como estava ali rolando na internet, né? O cara não precisava ter ido para a Embaixada da Hungria, bastava ir para o Palácio do Planalto, que os caras levaram um ano para achar 260 móveis, né? Então, podia ter se escondido no Seria Palácio. mais fácil se esconder lá, né? Claro, ou em Mossoró. Mossoró também tá fácil, né? Então, não precisava nem ter saído do Brasil, né? Só. Então, assim, eu acho que bateu o desespero, o cara não pensou e fez besteira. Claro que fez besteira, deu mole. Agora, também acho que não vai acontecer nada, porque também seria o outro lado dar muito mole para uma coisa dessa. Já não chega aqueles 15 anos, ou sei lá quanto, por incomodar cetáceos, né? Também. Aí vamos avaliar também o grau de ridículo do outro lado, né? Também tem que pensar um pouco. Eu acho assim, cada um tem que escolher as batalhas, né? Você também não pode entrar em todas, né? Ô, Enfim, é Vitor, isso. você tinha falado aí a certa altura, quando eu até falei que nós íamos tratar sobre esse tema, sobre o fato de talvez o Bolsonaro até querer ser preso no sentido de se transformar num Marte. Eu ouvi, né, nesse xadrez 8D que se joga aqui no Brasil, né, que é a teoria da teoria da teoria da teoria, que na verdade o Bolsonaro ele quis ser visto, ele quis que essa passagem dele pela embaixada húngara fosse interpretada como uma eventual tentativa de fuga ou coisa que o valha, para com isso provocar o STF e a partir daí precipitar a prisão dele. E nessa teoria, complementarmente, o que foi dito é o seguinte, que o STF se deu conta disso e que por conta disso percebeu que não teria clima e que se prendesse o Bolsonaro, ao final estaria fazendo exatamente aquilo que ele queria.
Você acha que é viajar muito na maionese? Tem alguma chance de ser isso? Ou é só mais Não, uma daquelas oportunidades em que o Bolsonaro vê uma casca de banana lá do outro lado da rua, ele correu em direção a ela? Putz, outro triplo, né? Estou ouvindo pela primeira vez aqui essa teoria. Difícil se pensar que alguém pode querer ser preso, mas nesse caso pode fazer sentido, né? Ele ser um mártir. E isso, de alguma maneira, fortaleceria a sua posição política, né? Entre os que o seguem e tal, e eventualmente ali no pessoal ali mais no meio, porque poderia ser visto de fato como perseguido. Então, assim, de algum modo, não é exatamente um bom negócio para o PT e para o STF prender o cara, porque vai ter o efeito inverso do ponto de vista de popularidade. Então, você vê que é uma coisa meio. Ah, mas o Lula, não sei o que. Bom, Prender sim, mas talvez por outro motivo, O, não dessa o forma, né? Lula foi diferente, porque o Lula encarou três instâncias, né? E assim, ele era um dos inúmeros condenados. O mais notório E foi por roubo, né? foi por roubo, Não né? é por golpe de Então, Estado, né? O não, golpe de Exatamente. Estado é um troço assim, muito mais etéreo para a maioria do lúdico, povo. Não, é Que etéreo. aliás é o que roubo aliás é o que não. o que aliás é o que o Bolsonaro fala, né? Me chamam de tudo, de absolutamente tudo, menos de ladrão. Então, assim, essa teoria que você levantou agora, não vejo ela tão distante. Eu acho que ela é possível também. Como Em tudo pode pode ser land, pode, pode ser. pode ser até, pode ser um negócio de casca de banana, pode ser também, porque ele se especializou nisso, né? Perdeu a eleição por causa disso, na minha opinião, por ter entrado em tantas cascas de banana. Agora, essa questão toda, eu não descartaria, mas eu tô o cara dos triplos hoje, né? Eu não descartaria. Eu vou, bom, vou encerrar essa rodada aqui dizendo o seguinte, quando, assim, se tem focinho de porco, se grunhe que nem porco, se tem rabo de porco, provavelmente é um porco mesmo, né? É uma sensação que eu tenho que aquela passada ali deve ter um termômetrozinho ali naquele entorno do Bolsonaro, o bolsômetro, né? Quão mais próximo ele está ou não de vir a ser preso. Eu acho que naqueles dias ele deve ter sentido que a temperatura estava aquecendo e deve ter de fato mesmo tentado ali passar 2 dias para falar, pô, peraí, qual que vai ser? Porque tem também ali um fator, né, que ele conclamou a manifestação. Eu não sei se conclamar a manifestação foi olha, deixa eu mostrar força para esse pessoal aqui, tentar esfriar essa caldeira, ou se ele, eu confesso que agora, ou no sentido inverso, convocou a manifestação e foi para lá para ver qual que era a reação. Não lembro bem qual foi a ordem, mas que talvez possa ter uma correlação pré ou pós uma coisa com a outra. Agora, tem um aspecto, e por isso que ele tem a minha profunda admiração, o Gabeira, porque assim, eu já falei para vocês, né, que quando eu morrer eu quero ver se eu mereço, né, aqueles que aqui ficarem, colocarem uma lápide lá, né, aqui jaz um coerente, né? Então, então, uma das coisas que eu admiro demais no Gabeira é que ele é um cara extremamente coerente, extremamente intelectualmente honesto. E o Gabeira, né? E por conta disso colocou um X no peito dele, está sendo massacrado aí na esgotosfera da esquerda, que ele diz o seguinte: ele achou que é direito legítimo do Bolsonaro em se sentindo ameaçado, vítima de um processo persecutório, buscar se proteger. Que é o que eu acho que de fato foi, tá? Eu não acho que foi nada diferente disso. Acho que tem uma teoria aí da defesa de dizer, mas no fundo é o seguinte, cara, acho que vão me prender. Eu não quero ser preso, eu vou me intocar aqui em algum lugar. Pô, sentiu que mudou o clima, ó, conversei lá, mandei uns emissários, os caras falaram que não vão te prender, pode sair, pode sair. Eu acho que foi isso. Eu não sei Mas o. você concorda que a prisão dele, ela politicamente o fortalece? Ah, não tenho a menor dúvida. Assim, eu acho que cada ação. Não ele, né? O bolsonarismo. Isso, Esse movimento, o a figura. antipetismo. Você diga lá qual, que É, nome você dê.
A maior Cara, prova disso é aquilo que a gente conversava hoje à tarde, de ter uma pesquisa que aponta Michele Bolsonaro num embate com o Lula praticamente com os mesmos votos que teria o Bolsonaro. Eu só tenho dificuldade de imaginar o Bolsonaro querendo ser mártir. É, ele Acho que é não too parece. much. É, eu também não acho que ele seja um cara que tenha assim essa vocação ao Exato. egoísmo, Não, vou né? morrer pelo movimento. Putz, Não, eu eu acho. acho que não, não. também não vejo isso. É, mas eu acho que ele é um cara que foi o seguinte, que tem uma coisa que a gente tem que, eu pelo menos faço esse meia-culpa. Eu não achei que o Bolsonaro fosse assumir um papel de liderança de oposição e mal e porcamente do jeito dele, mesmo sem construir um partido, mesmo tomando de. Mas ele foi empurrado para isso, não fez por conta Mas própria. empurrado ou não, ele está assumindo esse papel. Ele poderia se colocar numa É posição de que ostracismo. Ó, não, mas você tem também o governo que não esquece dele, e nem a mídia. Então, É, todo tempo está exatamente. Eu colocando. acho assim, para mim, Não oposição é faz um isso cara que por vocação. não, e assim, o Vitor, oposição é um cara que a cada medida do governo vem a público e diz isso aqui é uma porcaria, isso aqui não vai funcionar por causa disso. O Bolsonaro ele não tá dando é, palpite na vida pública brasileira. então, mas Ele está aí sendo, eu, con- assim, se não fosse o PT o tempo inteiro, o Lula o tempo inteiro e lembrar dele, ele estava esquecido. eu não sei se eu concordo totalmente com isso. Eu entendo e concordo com você que a política em alto nível demandaria de um líder oposicionista, né, decompor cada medida do governo e apontar ali as suas fragilidades. Concordo com isso. Mas isso é onde se pratica política de alto nível, não nesse pedaço maldito do planeta chamado Brasil, né? Aqui nós praticamos a política no mais baixíssimo nível, basta ver o nível da nossa Suprema Corte. Né? Vamos imaginar o seguinte, pô, nós estamos aqui num quebra-pau aqui, num salão aqui, uma briga, mas tem uma regrinha, pô, dedo do olho não vale, puxar cabelo, se o cara estiver no chão não vale chutar a cabeça, né? Tem uma regrinha ali. Nós não, cara, nós estamos num país que o presidente da Suprema Corte sobe num Não, palanque e fala, derrotamos o não, bolsonarismo. eu Então aqui entendo, vale mas é que o tudo. Bolsonaro, o que que o Bolsonaro falou? Me Então, fala alguma coisa que ele falou. Então vamos lá. Eu acho que quem acompanha o Twitter dele vê algumas medidas, mas eu acho que nós estamos tão à flor da pele, nós temos uma polarização tão grande que assim as pessoas não estão, no geral, muito abertas a discernimento, a bom senso. A gente viu aí o ministro do Trabalho mandando o Roberto Campos estudar sobre taxa de juros. Gente, o cara é mal, é alfabetizado. O Roberto Campos foi considerado um dos melhores banqueiros centrais do mundo. Você tem um ministro falando uma barbaridade como essa. Então, assim, a nossa política é isso mesmo. Eu confesso a vocês que ainda que não por vocação, que ainda por ter sido impelido, mas eu não imaginava que o Bolsonaro, no pós-eleitoral, viesse ocupar o papel que ele ocupa hoje. Né? Ele segue com uma popularidade em cima, onde ele vai, ele reúne multidões, Sim, isso ele sim. continua. Ele continua fazendo parte do jogo político, ele poderia simplesmente se ausentar de tudo, meu. Ficou nos Estados Unidos, fica lá Mas, 2, 3 anos e pronto. mas é E um ele pouco não, por ele tá no game. inércia, mas é um pouco por inércia e por falta de outra pessoa para ocupar esse lugar. Beleza, Exato. concordo plenamente. Por isso que eu até falei, o nome da Michelle Bolsonaro surge como o Haddad. O Haddad era o laranja lá do Lula, preso. A Lula não pode participar da eleição. Quem que pode? Quem que a gente coloca de laranja? Coloca o Haddad. Tanto é que o camarada era chamado de poste. Por quê? Porque ninguém levava a candidatura dele a sério como se fosse ele o candidato. Ele era só o testa de ferro do Lula, que estava preso. É a mesma coisa quando se lança o nome da Michelle. A Michelle é o CPF lá para preencher um formulário. Quem é candidato de fato é o Bolsonaro, que se ela viesse a ser eleita, ela ia ser a presidente, ele ia ser o primeiro-ministro. Ele ia ser nomeado no dia seguinte ministro do chefe do gabinete civil e era Sei ele não, que ia hein? tocar. Sei não. Se fosse a Janja, eu não tenho tanta certeza, porque ela parece ter mais personalidade. Mas a Michelle, eu acho que ela é absurdamente alinhada com o Bolsonaro e ele não teria que lidar com o problema, por exemplo, que o Lula teve que lidar com a personalidade própria e forte da Dilma. Eu tenho essa desconfiança, mas isso é só o tempo que vai dizer, né? Então, eu tenho a sensação de que eu acho que o Bolsonaro só buscou um abrigo mesmo, que ficou com medo que ia ser preso, mas acho que isso também é um direito legítimo de alguém que se sente perseguido por uma máquina poderosa de poder, né? Numa união entre executivo e judiciário, que depois do período de redemocratização, eu nunca tinha visto de maneira tão, com as vísceras tão expostas como agora, né? Talvez não seja novidade em termos práticos, mas desse jeito que está, enfim.
Bom, e aí, para a gente terminar essa rodada da nossa tragédia cotidiana, nós temos um escândalo dos móveis aí que a Nora fez muito bem a conexão. O Bolsonaro poderia se esconder lá no Planalto, no Palácio Planalto, que seria muito mais difícil encontrá-lo, No né? Ou Alvorada. pelo menos, no Alvorada, perdão, no Alvorada, e se encontrasse, levaria alguns meses para avisar que encontrou, que parece que foi o que aconteceu, né? E aí, Nora, como é que você vê? Porque eu vou dar aqui, invertendo um pouquinho a minha opinião. Parece uma notícia menor, mas a meu ver ela não é, porque ela revela algumas coisas. Primeiro, a irresponsabilidade do Lula e do primeiro casal em acusar o casal anterior, supostamente ter furtado, desviado, o que quer que seja. Isso é uma coisa. Segundo, a cobertura que a imprensa deu, ainda que tenha sido um furo da Folha, dizer que aquilo ali tinha sido já encontrado em CT, mas a imprensa, de forma geral, e especialmente no primeiro momento, a Natuza Neri se prestou ao papel de uma colunista social, naquela entrevista ridícula dela com a Janja, né? Então, ali eu acho que também tem uma segunda tragédia derivada, que é a questão da imprensa. E, por fim, talvez a maior das tragédias, o que demonstra a fragilidade que o Xará apontou muito bem no artigo, é a nota da Secretaria de Comunicação. É tipo assim, o chefe de cozinha oferecer para você um prato vencido e azedo, né? Porque, pô, se a comunicação... vamos seguir. Ó, da nossa turma aqui, quem que são os bacanas? Que nem a gente aqui. Ó, vamos fazer os departamentos aqui. Pô, então, quem vai ser a nossa porta-voz vai ser a Nora. Quem vai ser o cara que vai cuidar do financeiro é o Vitor. O office boy é o Marcelo. E o nosso redator-chefe, quem vai ser? Vai ser o Marcelo Guter. Vamos pegar um camarada aqui que escreve melhor e vamos colocar esse cara. Cara, se o que o governo tem para oferecer de melhor sobre esse episódio é aquela nota, puta que eu pariu. Então, acho que esse episódio dos móveis, mais do que o próprio caso, em si, ele revela ali uma tragédia. Como é que você vê esse escândalo dos móveis? Então, aquilo é um erro de ponta a ponta. Primeiro, a acusação, a gente tem um pernilongo aqui, espero que não seja de dengue. Bom, primeiro, é assim, primeiro uma acusação vazia, tá? E dizer que ele não acusou, como eu falei, é pretérito, como é que ele tinha usado o verbo? Bom, o tempo era pretérito perfeito do indicativo. Isso indica uma ação concluída, tá? Então, não diga, como disse, não sei que jornalista, que ele tinha sugerido que o Bolsonaro tinha roubado. Não, isso não é sugerido, tá? Se você sabe um pouco de gramática, coisa que o coleguinha deveria saber, tá? Isso indica uma ação concluída. Então, ele disse que o Bolsonaro roubou os móveis, tá? Então, primeiro erro, tá? Ele disse que o Bolsonaro tinha roubado os móveis. Apesar que a Michelle deu entrevista, disse que não, que eles estavam lá, que ela tinha levado os móveis, ela do Rio de Janeiro, etc, etc, mas ninguém acreditou nela, tá? Acreditou-se no lado que, não, não, os móveis não estão, não estão. Segundo, na Tuzaneri fazer aquele tour lá de deslumbramento, né, de mostrar os móveis poídos, as coisas assim, aquilo era jogo de cartas marcadas, para quê? Para comprar os móveis sem licitação, por valores estratosféricos, tá? Inclusive coisas que eram desnecessárias. Eu não digo para comprar móveis nas lojas 100, tá? Para o Palácio do Alvorada. Não é isso, óbvio, tá? É uma residência presidencial, você não vai fazer isso. Agora, isso não precisa evitar uma licitação. Você pode fazer, inclusive, você tem que ter uma curadoria para esses móveis. Você não pode escolher o móvel que você quer, tá? Tem que ter uma curadoria para comprar móveis de acordo com o recinto, tá? E com um estilo arquitetônico, etc, etc. Não foi feito isso. Depois, quando foram achados os móveis, que foi em setembro do ano passado, não foi dito nada, isso foi escondido. Se não fosse, e aí sim tem jornalista que faz o trabalho que deveria fazer, a Folha que descobriu, tá? E divulgou isso agora. Os móveis foram encontrados em setembro do ano passado, e se não fosse a Folha, a gente continuaria sem saber que eles apareceram e foram encontrados. Tá? Outra coisa, como é que você não encontra? Tudo bem, não foram 260 móveis, foram móveis e objetos. Mas, gente, vá, aquela história, quem que não perde 260 móveis em casa, né? Acontece com qualquer um, né? É 260 impressionante. bolinhas de ping-pong já seria Ah, difícil de perder, né? então, que atire o primeiro
o primeiro criado do mundo, quem nunca perdeu um móvel dentro de casa, né? Criado Claro. mudo, não. Ah, isso, É mesa de, como verdade. é que chama? Mesinha de Tá, encanto. mesa de Uhum. qualquer coisa, vai, Isso. whatever, tá? Que, aliás, essa etimologia não existe, mas tudo bem, vamos lá. Então, pelo menos a imprensa fez o papel que deveria. E aí, como você falou, esse texto é ridículo, é uma coisa assim. Primeiro que assim, deveria haver com uma tradução, tá? Porque é absolutamente incompreensível. É um idioma assim, ligeiramente parecido com o português, tá? Com uma construção ligeiramente parecida com a gramática portuguesa também. Tá? Agora, interpretação de texto zero, tem erros de português, tá? E obviamente, a culpa não é nossa, a culpa é dos outros. Nenhum pedido de desculpas, nenhuma explicação do que será feito com os móveis que já foram comprados, nada, nada. Assim, é um descalabro total, é um descaso total. E mesma coisa a coleguinha deslumbrada que a Globo News fez. Não, a culpa não é nossa. A culpa é de quem disse que os móveis estavam sumidos. E o que o governo fez? A culpa é de quem não cadastrou corretamente o lugar onde os móveis estavam. Ou seja, a culpa é de todo mundo, menos de quem é culpado de fato. E aí, Exatamente. Xará? E você acha que esse episódio ele é um episódio menor ou ele tem essas nuances que revelam a nossa tragédia cotidiana? Eu acho que a Nora descreveu de A a Z a tragédia, né? É um episódio menor, né? Porque, de fato, pouca importância tem para os grandes destinos da nação, mas que traduzem um pouco o que somos, né? O que é esse governo, enfim. Não dá para acrescentar mais nada. Acho que a Nora fez exatamente todos os aspectos, né? Descreveu todos os aspectos dessa tragédia. Enfim, não, vou seguir a relatora e passar a E bola para o você, Vitor. Vitor? Segue a relatora ou tem algum adendo a fazer, algum destaque? Sigo integralmente, É isso, né? integralmente. Um suco de Brasil, né? Isso É, aqui, eu, quando vejo essas essa notícias, eu dá para pegar escuto. vários bullet points aí, né? Várias coisinhas, Sim. para só, tá aqui um exemplo, tá aqui um outro exemplo. Eu, quando leio essas Apesar notícias de, eu assim, concordo com o Guto, para mim é um episódio menor, mas assim, ele é muito é- ilustrativo. exatamente. Tem um ponto que, na verdade, a Nola também tocou, mas eu queria estressar, que é o fato da Folha ter pego isso, né? Que a Folha normalmente é o jornal que vai dos, eu não Dos sei, grandes, né? concorre com o Globo, né? Do que os bolsonaristas absolutamente, Que né, ganha. Odeio, né? demonizam. Na verdade, foi a Folha. Então, acho que o jornalismo, quando bem feito, tem muito a contribuir Ah, sem sombra de com o dúvidas. ambiente político, Não né? existe democracia sem liberdade de imprensa, não existe democracia sem advocacia, né? E eu concordo, esse episódio ele é menor, os valores envolvidos, ainda que chocantes assim para o brasileiro médio, são irrelevantes, né? Mas eu É acho o que princípio, não é o valor, é é o princípio. exatamente. Quando eu leio essas notícias, aí na minha cabeça toca aquela musiquinha, né? Isso aqui é um pouquinho, né? Porque é uma maquete, né? Uma miniaturazinha da nossa tragédia, né? Da qualidade do governo de se comunicar, da falta de pudor de se acusar e não oferecer o ônus da prova, né? De um gasto público desenfreado, irresponsável, ofensivo, né? A maior parte dos brasileiros ali que tem dificuldade de pagar suas contas, enfim, uma tragédia completa. Bom, para encerrar aqui o nosso bate-papo, antes de partirmos para as dicas, né? E eu vou começar, não poderia ser diferente com o Marcelo. Essa semana, o nosso chanceler Mauro Vieira fez um artigo vergonhoso, eu acho que nojento, desprezível, e que o Marcelo comentou muito bem, que eu gostaria que ele fizesse isso aqui, mas que eu chamo a atenção que, salvo engano, e minha contagem esteja errada, ele escreveu um texto sobre a guerra do que está se passando em Israel e ele mencionou a palavra Hamas uma única vez, né? O que dá um pouco a medida do teor dessa vergonha, desse nojo que foi esse artigo. Xará, primeiro minha solidariedade a você, a Tati, ao Isaac, ao Cláudio, os nossos amigos do grupo que são judeus,
E eu queria também que você, além da sua própria percepção pessoal, no que diz assim, diretamente, né? Como é que é a posição do governo brasileiro em relação ao que a gente está vendo? Hoje, por exemplo, eu publiquei nas minhas redes sociais um vídeo do líder do Hamas dizendo, né, que deu uma lição em Israel, que seguirá dando essa lição em Israel e que não importa quantos palestinos morram, porque eles são uma nação de mártires. Quer dizer, obviamente que ele não falou isso de um bunker na faixa de Gaza, ele falou isso lá de um país dos Emirados Árabes, com um hotel bastante confortável, né? Como é que você vê a posição do governo brasileiro, assim, especialmente ilustrada nesse artigo nojento do chanceler Mauro Vieira? Na verdade, não é. Ocorre que este partido está comandando o governo brasileiro. Então, é uma posição do governo, mas não é do governo, né? É do PT. Sim, sem É dúvida. um, é uma. E não há nenhuma posição do é- Brasil como nação, né? Então, veja só, o Brasil sempre teve uma posição mais pró-Palestina, né? Independentemente do governo, com exceção do governo Bolsonaro, né? Foi uma exceção à regra que, mesmo desde os governos militares, sempre foi pró-Palestina, pró-árabes, na verdade, né? Palestina é só um rótulo, é só uma grife, né? É pró-árabes. E meio essa nossa postura anti-americana, né? Um complexo de vira-lata, você precisa se, pa- se, se colocar contra os americanos, né? E é uma forma, um dos frontes para se fazer isso é apoiar os árabes contra Israel. Então, faz parte desse contexto. Acho que o Brasil sempre teve este. Agora, eu diria, o PT ele leva essa tendência, né? Esse viés à décima potência. É impressionante. Esse artigo do Mauro Vieira é uma vergonha. Primeiro que o Lula pediu para ele fazer um périplo nos países árabes, quer dizer, gastando dinheiro do contribuinte brasileiro para passear, porque qual é a relevância do chanceler brasileiro, ah, me recebe aí, tá bom, claro, vão recebê-lo, né? O que vai resolver? O que o Brasil tem a dizer a respeito, a não ser essas barbaridades que o Lula fala, né? E não tem Então, nenhuma posição de intermediador, né? Porque eles colocou não tão tem como, à né? distância De de você, Israel, né? Que como é que você vai? Inclusive, o Lula, quando foi perguntado do lado do Macron, né, perguntado sobre a Ucrânia, ele disse: não, está muito distante, a gente não tem essa pilha que tem os europeus para resolver. Gaza deve estar aqui, deve ser aí em São Bernardo, né? é. Eu Porque, vi o pessoal enfim, fez um a mapa. preocupação é tanta, né? Eu vi o pessoal fez um mapa com uma setinha Europa, Oriente É, Médio, né? Isso. Então, então não dá, o Brasil não consegue, não pode, muito menos o governo do PT, se colocar como intermediário, porque de um intermediário se espera equidistância. E, Exatamente. obviamente, não tem equidistância, né? Então, assim, cansado. É. Bom, eu acho que a gente concorda, né? Nora, Vitor, eu Sim, acho que totalmente. eu não tinha como não abrir esse espaço para o Xará fazer esse comentário. Ah, e o Bom, a artigo do gente, Guterres está irretocável. eu acho que é isso Perfeito. aí. Não dava para não mencionar isso. A gente está avançando aqui na hora. Eu sei que a Nora tem um compromisso, então vamos aqui para as Ah, nossas dicas, para as hum, nossas bolas dentro e bola fora. Vou começar com você, Nora. Qual que é a sua tá. dica? Qual que é a sua bola dentro? Qual que é a sua bola fora? Então, peraí que eu fiz uma colinha aqui. Bom, bola fora. Essas fotos da quinta série agora do Lula com Macron, né? A A lua de gente mel, ficou né? a lua de mel, a chá revelação, só faltou isso, né? Não sei, eu não consigo achar isso. Não é questão de dar leveza a isso tudo. Isso me parece uma tremenda de uma palhaçada. É estilo quinta série, realmente não sei. O fato do Macron ter levado na boa, assim, não tira
o ridículo da situação, tá? Eu até acho bom ele ter levado assim, porque senão teria sido muito pior. Mas ele também teve que levar na boa, porque não tinha alternativa, né? Então eu achei assim, não sei, como cortina de fumaça, funcionou, funcionou, mas podiam ter usado alguma outra coisa, né? Para escapar da notícia ruim do déficit fiscal, do avanço da dengue, de outras coisas, né? Cortina de fumaça por cortina de fumaça, usasse alguma coisa menos patética, né? Bom, bola dentro, por incrível que pareça, é a bola dentro, assim, mais ou menos dentro, mas é do Lula, tá? Ele quase criticou o Maduro, tá? Quase, quase, tá? Quando agora ele finalmente reconheceu que, bom, Eu acho que a o gente fato pode criar uma nova categoria, Nora. Tem a bola dentro, bola fora e bola na trave. na Então agora trave, é bola na isso, trave. perfeito. Bola na trave, mas já é um avanço, tá? Ele quase criticou, dizendo que realmente, né, não ficou legal ele não ter deixado as corinas se inscreverem, tudo, mas, como dizem os americanos, too little, too late. Mas tudo bem, vai, já é alguma coisa, é um progresso. Deve ter custado horrores, deve ter sido um parto a forceps, sem anestesia, mas tudo bem, já é alguma coisa. E dicas: um filme fofo, leve e com um grande ator espanhol chamado Jaime Câmara, o filme chama Viver é Fácil, com os olhos fechados. É um filme muito legal, tá? E tem um outro filme que ele mesmo fez, que é sensacional, esse é um pouco mais pesado, que eu já tinha visto faz um tempo, que chama A Ausência que Seremos, tá? Que é sensacional, esse é um pouco mais pesado. Esse com os olhos fechados, Viver é Fácil com os olhos fechados, é de 2013, tá? Não é tão novo assim, tá no Prime, mas é um filme assim que a gente assiste e se sente bem. É bacana. Resumindo, é um sujeito que é fã dos Beatles, ele é um professor e ele resolve sair da cidade dele para ir numa cidade no sul da Espanha porque ele quer encontrar o John Lennon, Bom, tá? É muito legal. Se tem Beatles já valeu a pena, que nem Yesterday, que é um Então, filme bem bacana, bem divertido. Vitão, e vale você? a Qual que é pena. a sua bola dentro, sua bola fora? Se tiver alguma bola na trave aí, nessa nova modalidade que a Nora Não, inaugurou, eu e uma dica. acompanho a bola fora, também achei sem nenhuma graça essas fotos de noivado. Eu quero ver se essa proximidade toda vai ser útil, que a França é o principal obstáculo aí para o Brasil na União Europeia. Vai mudar alguma coisa? Provavelmente não. Então, ficamos nessa, né? E alguma Mas dica? a dica tem uma dica. Tem uma série, para quem gosta de geopolítica, eu estou no terceiro episódio. São 9. E até agora todos muito bons. Chama-se A Bomba e a Guerra Fria. Ponto da virada. Eu comecei a assistir. Muito bom. Gostei do Opa. primeiro episódio que fala da bomba em si, né, bem instrutivo, fala do dilema moral, inclusive, né, a questão do lançamento da bomba, né, e ele coloca os dois lados, então cada um tira suas conclusões. Então, assim, é uma série que entende. O segundo episódio fala do genocídio comunista, né, patrocinado pelo Stalin, assim, com cenas muito fortes, inclusive, fala do Holodomor, né? Como é o nome? Holodomor, isso Holodomor, né? mesmo. Enfim, bem forte, fala do macartismo também no segundo episódio, que foi um negócio bastante exagerado nos Estados Unidos. Então ele vai pincelando. Eu estou no terceiro episódio, que eu não comecei ainda, mas se mantiver esse nível, vai ser muito bom. Ele sai lá da Segunda Guerra até os tempos atuais, né? Então vai percorrendo toda essa cronologia aí. Recomendo. Até o momento, recomendo. Semana que vem, talvez eu tenha visto todos os episódios e eu vou dar o veredicto final. E você, Xará, qual que é a sua bola dentro, sua bola fora, sua dica? Olha, eu vou, Data Vênia, não é discordar, na verdade, é aproveitar a bola fora dos colegas e dar a minha bola dentro. Minha bola dentro para os criadores de meme brasileiros, que mostraram absolutamente, quer dizer, eles deviam, olha, se a gente aproveitasse toda essa energia para o bem,
realmente esse episódio do Lula com Macron fez aflorar toda a criatividade dos nossos criadores de É meme. para isso que a gente paga a Tu- internet, né? Exatamente, o Twitter estava muito divertido esses dias, muito divertido. Era uma atrás da outra. Pô, olha, gargalhadas atrás de Aquela gargalhadas. foto, Realmente foi. aquela foto saindo do matinho de mão dada, ela é bem divertida mesmo. Nossa, mas Alguma são dica, muitas. E as Xará? mensagens. Não, peraí, tem a bola fora. Eu vou dar Ah, é minha bola fora verdade. para a Polícia Federal. A Polícia Federal, que concluiu que o Bolsonaro não molestou a baleia. Eu acho isso um fim do mundo, porque agora qualquer um vai poder ir lá e chegar perto da baleia e o que será das nossas baleias? Então, bola fora para a PF, eu acho isso, olha, inadmissível. Um desrespeito à privacidade da vida sexual das Das baleias, baleias. exatamente. E a minha dica, uma série já está ficando antiga, apesar de ter terminado no ano passado, a Succession, que eu acabei, muito boa. Como eu disse, um nível abaixo de Ozark, para mim é o top, e do Breaking Bad, né? Eu acho que as duas regulam. Mas, ainda assim, uma série. E o final é excelente. Final muito bom. De fato, assim, que você vai. Quem é que vai ganhar o negócio? E aí chega no final, as peças todas se encaixam de uma maneira perfeita. Muito bom, Então, recomendo. excelente dica. Hoje eu estou muito inspirado, hoje eu não vou dar bolas fora, eu só vou dar bola dentro. Primeira bola dentro, olha só quem diria, para a Folha de São Paulo, né, que praticando um jornalismo raro para os seus padrões, né, trouxe aí essa questão dos móveis, né? Não vou dar uma bola dentro, mas vou fazer uma menção positiva, nem honrosa, a mais um editorial bastante marcante do Estadão falando aí sobre a questão do STF, da revisão de foro, né? Estão tentando dar um lustro, mas na verdade o que eles querem mesmo é que o julgamento Bolsonaro fique ali naquela esfera onde não deveria ser. E a minha bola dentro, assim, super dentro, gol de placa, prêmio Puskás, por estilista da Janja. Eu quero agradecer ele e peço que ele siga nessa linha, nos premiando cada vez mais com modelos assim que despertam na gente aquilo que a gente tem de melhor, né? Quando a gente está num dia difícil, poxa, diante das dificuldades, aí você se depara lá com uma foto da Janja, que estilista fantástico, esse cara promove uma alegria para o povo brasileiro muito grande. É uma Então, estilista, é uma mulher. melhor ainda, então. Nossa, sensacional, olha que beleza. Né? Então fica aí esse meu voto de essa super bola dentro. E a minha dica vai para um filme que ele tem um humor inteligente, quase não engraçado, porque o humor bem engraçado é aquele humor escrachado lá, que você mija e dá risada. Mas tem aquele humor inteligente que é quase que não um humor, mas que te faz pensar, e que ele reveste, às vezes, um drama, que a comédia e a tragédia estão sempre muito próximas, que é ficção americana, né? Que é uma história muito legal de um cara que é um escritor de mão cheia, que tem um grande valor literário. A sua obra, exatamente pelo grande valor literário que tem, ele não é um sucesso de vendas, né? E nos dias de hoje, a obra dele, por ele ser um ator negro, é classificado como obra afro, e não tem nada a ver com a etnia dele, com a característica dele, e que num determinado momento de desbunde, ele resolve escrever uma porcaria de um livro que vai em linha com os anseios mais comerciais possíveis. E qual é a novidade? Pô, o cara vira um baita do sucesso, dando um nó na cabeça dele. Mas o mais legal e o mais divertido, eu não vou dar spoiler, fica no final, quando se precisa encontrar um final que ele não consegue sair da armadilha. E é muito legal. Então, assim, é um humor super inteligente, você não vai dar muitas gargalhadas, não é um filme de entretenimento fácil, mas eu acho que é uma crítica muito perspicaz, muito certeira, muito ácida desse momento que a gente está vivendo, dessa lacração toda, dessa apropriação de agendas de grupos minoritários a serviço de uma ideologia, mostrando que, no final das contas, você pode ser da minoria que você for, se você não se alinhar ao que interessa, você é só mais um gado, ou um burguesinho, ou um fascista, ou o que quer que seja, e aí vai pouco importar se você é gay, mulher, negro, ou faça parte de qualquer outra minoria. Bom, encontrar vocês é sempre um prazer. Obrigado demais por abrirem aí uma janela nesse dia de feriado. E, como cristão, queria deixar aqui uma última mensagem.
Hoje, nosso Senhor sacrificou a vida do seu filho para nos salvar, mas ele vai ressuscitar. Valeu, galera. Um grande abraço. Falou, abraço. Falou, tchau, tchau. Tchau.